E agora nós recebemos aqui no nosso estúdio o nosso entrevistado. Olá, bom dia, boa tarde já, né? Muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigado. Rafael Luque, que é especialista em direito previdenciário. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Meio Dia Paraná. E a nossa ideia, gente, é bater um bate-papo aqui justamente para tirar as dúvidas das pessoas. E eu vou começar perguntando, a gente está recebendo aqui muitas perguntas e eu vou lendo aqui as perguntas ao longo do nosso bate-papo, mas eu vou começar perguntando para o senhor o que muda, assim, o que mais chama a atenção, quais são as principais mudanças agora com a reforma? Olha, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui, podendo tirar algumas dúvidas da população, do pessoal que assiste o Meio Dia Paraná. E é o seguinte, em resumo bem simples, o que está mudando é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. É isso que está mudando, essa é a mudança radical. O que o governo está propondo ao Congresso, e vamos dizer assim, é o fio da meada de toda essa reforma, é a razão de ser dessa reforma, é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. A partir de agora, a gente adota um novo sistema, né? A partir dessa reforma, se adota um novo sistema em que há apenas aposentadoria por idade. Né? Então, nós tínhamos os dois modelos, nós tínhamos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós estamos fazendo uma transição que outros países já fizeram, os países de primeiro mundo já fizeram essa transição nos anos 90, para um modelo que apenas contemple a aposentadoria por idade. Então, essa é a mudança principal. E a questão da nossa contribuição, como é que fica? Isso vai ser uma coisa direcionada, vai ser algo direcionado para a conta de cada pessoa? Não tem uma diferença nisso aí também? Ainda não está claro. Isso está para ser aprovado. Exato. O que acontece é o seguinte, o governo sinalizou com a proposta algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é algo que se diz há muito tempo, é um termo técnico chamado que é a desvinculação das receitas da União. Pela primeira vez aparece um texto constitucional dizendo o seguinte, que os benefícios devem ter um tratamento contábil diferente. Saúde, assistência e previdência devem ter um tratamento contábil diferente. Ou seja, está sinalizando que o que você contribui deve ir, o que sai da folha de salários, o que sai do bolso do trabalhador, deve ir efetivamente ou para contribuição, para previdência, para assistência ou para saúde. Não pode ir para outras áreas como ocorre hoje. Mas a questão do regime de capitalização, que é a dúvida, fica claro também que não vai ser adotado para quem já está no mercado de trabalho, ou no regime geral, quem já faz as contribuições ou quem já é funcionário público. O regime de capitalização, ao que dá a entender o texto, né, que foi enviado, surgirá com um novo regime de previdência para os novos funcionários públicos que serão admitidos a partir de agora, depois, e também para as pessoas que ingressarão no regime geral de previdência a partir do ano de 2019. As pessoas que já ingressaram, se você já fez uma contribuição que seja, você já está no regime geral. Você já vai ser atingido por esse estatuto jurídico que aqui está e você somente poderá se aposentar por idade, salvo se você entrar em alguma regra de transição. E a pessoa que já está aposentada e continua trabalhando, muda alguma coisa na questão da contribuição? Não, a rigor não muda, né? Vai mudar provavelmente para as pessoas que estão aposentadas no serviço público. No serviço público existe uma previsão na reforma, que ainda não foi muito discutida, de contribuições ordinárias, que já são aplicadas, né? Antigamente havia um princípio que dizia o seguinte, a aposentadoria, seja do servidor público ou privado, você não pode ter um desconto, porque você só desconta quando a pessoa está nativa, para que justamente ela possa gozar da aposentadoria sem desconto. Em 2003 quebrou-se esse paradigma, começaram a cobrar contribuições dos funcionários públicos inativos. E aí nós estamos indo para uma outra situação. Não há previsão de contribuições sobre os inativos do INSS, mas o texto é claro. Há previsão, inclusive, de contribuições extraordinárias para os servidores públicos inativos. Ordinárias e extraordinárias, complementares, de forma a trazer um equilíbrio atuarial para as pensões públicas, para os regimes próprios de previdência. A gente está analisando, inclusive, a situação de Maringá, que não pode contratar professores por questões de arrecadação e limite fiscal, né? Essa semana, o Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, não é coincidência, tirou da gaveta uma ação que estava tramitando há 19 anos sobre a lei de responsabilidade fiscal para tentar dar um fôlego para os municípios para poder fazer contratação.
mas, em resumo, assim, há uma previsão, inclusive, de contribuições extraordinárias sobre os funcionários públicos em relação aos regimes que estão muito deficitários, como Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, estados que não estão pagando nem 13º. Agora eu vou ler aqui, eu vou começar a ler aqui algumas perguntas das pessoas, então vamos lá. Ó, vamos começar pelo Sidney Laverde, ele mora no Conjunto Novo Alvorada, ele diz que tem 25 anos de contribuição na área insalubre e gostaria de saber se consegue se aposentar e pegar 100% de aposentadoria. Se ele tem 25%, né, de 25 anos. 25 anos de trabalho em condições perigosas ou insalubres, ele já completou o direito à aposentadoria. Então, ele, independentemente de idade, ele consegue a aposentadoria insalubre, né? Para os que não atingiram ainda esses 25 anos, o que o governo vai mudar é só uma coisa, é a questão da idade. Você vai ter que ter os 25 anos, ou 20 ou 15, depende da atividade. Por exemplo, os mineiros, a gente não tem aqui, mas em Criciúma tem mineiro de carvão, é 15 anos. Uhum. Esse pessoal não vai bastar só ter 15 anos na atividade, 20 anos ou 25 anos, que é o mais comum, que é risco de elétrico, né, de frio, câmeras frias que a gente tem aqui na nossa região. A pessoa vai ter que ter 55 de idade também. Agora a gente vai incluir a Solange, que está aqui no nosso telão, que também tem uma pergunta para fazer, né, Solange? Exatamente, Anne. Pintou uma dúvida aqui para a gente, que é o seguinte: se agora a aposentadoria, né, depois, de acordo com o projeto, passa a ser só por idade, não mais por tempo de contribuição, como é que fica então a situação, por exemplo, de uma pessoa que começa a trabalhar com 16 anos de idade e de outra, vamos supor, com 23, mais de 20. Então a com 16 vai pagar mais? A pergunta da Solange eu vou refazer aqui, porque eu acho que eu que estou ouvindo aqui no meu ponto, ele não ouviu. Então é o seguinte, se a pessoa... Solange, então repete aqui para a gente, por favor, porque ele não conseguiu ouvir aqui no estúdio. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Claro. Como a partir de agora, né, a intenção é de que a aposentadoria seja só por idade, como é que fica a situação, por exemplo, de uma pessoa que começa a trabalhar a partir dos 16 anos e outra vai começar a trabalhar a partir dos 25, 23? Quem começa a trabalhar mais cedo, então, vai contribuir mais? Exatamente. A pessoa vai contribuir mais, né? A grande questão é a seguinte, ela atingindo a idade, né, na época dela, que vai ter uma transição, tudo atingindo a idade, ela vai poder optar por receber o benefício ou ela vai poder trabalhar um pouco mais para receber um benefício maior. Para ter uma ideia, a contribuição mínima vai ser 20 anos. Isso vai dar direito a 60% do valor do benefício. E à medida que você passa dos 20 anos, você completou 21 anos, isso vai sendo acrescido 2 pontos percentuais por ano a mais trabalhado. Então, para a pessoa ter direito a 100% das suas contribuições, uma aposentadoria de 100% das suas contribuições, né, da média, a pessoa vai ter que trabalhar 40 anos. Então, é 60%. Você completa a idade, tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição. Aí você vai somando 2 pontos percentuais por ano trabalhado, quando completa 40, tem 100%. Então tá certo. Doutor Rafael vai continuar aqui, gente, vocês podem continuar a enviar perguntas, estamos recebendo muitas perguntas, doutor, a gente vai falando aos poucos e ao longo aqui do Meio Dia Paraná ele vai respondendo aqui pra gente. Muito obrigada por enquanto. Agora a gente vai continuar a conversar aqui com o nosso especialista em Direito Previdenciário, doutor Rafael Luque. São muitas as perguntas, eu vou continuar lendo aqui, gente. Espero que as perguntas acho que as perguntas acabam meio que... Sendo semelhantes, né? O senhor deu uma olhadinha aqui, o que mais chega, já tem uma resposta aí para o pessoal. Já, o pessoal está muito preocupado. Aqui na nossa região, a gente tem muitas pessoas que trabalharam na roça, principalmente na infância, tudo, e se vai mudar alguma coisa em relação a isso. Tem algumas previsões de mudança em relação a isso, né? A aposentadoria por idade rural, que se exige hoje 15 anos, vai passar a exigir 20 anos, né, de exercício rural, para quem ainda está na roça, né? Então, também o governo colocou aqui um artigo bastante polêmico, exigindo que esses trabalhadores da roça, em regime de economia familiar, recolham pelo menos R$ 600 por ano a Previdência,
né? Isso daí é recolhido através daquela contribuição que é paga direto pelas cooperativas, quando da entrega da produção, né? E nós também temos uma situação de... Aqui eu vejo, vão tentar introduzir na Constituição uma proibição de reconhecimento do trabalho do boia fria informal como tempo de serviço a partir da reforma. Né? Eu não sei se vão apertar a fiscalização, o que está me parecendo é isso, né? Que a fiscalização será apertada em relação ao trabalho dos boia-frias, mas isso é positivo. É positivo de um lado, mas aquele boia-fria que trabalhar ainda informalmente, eu acredito que vai ter dificuldades de provar seu tempo de serviço. Então, agora eu vou fazer aqui, tem a pergunta de uma professora, ela é do Estado, há 21 anos, ela está com 48 anos, ela quer saber como que fica a aposentadoria dela, é a Cleomar de Peabiru. Quanto tempo mais ela terá que trabalhar? Exato. A gente não tem exatamente, a gente tem mais ou menos uma perspectiva de como vai ser em geral a reforma, porque o que acontece? O governo, a proposta que ele trouxe, ele vai fazer uma lei complementar, ele está traindo para ele a responsabilidade da Previdência dos funcionários públicos também, vai obrigar os estados a aplicar a regra que ele determinar em relação a isso, ele está traindo, mas a lei complementar, que vai sair tanto regulando a arrecadação das contribuições sociais, quanto os benefícios, ela ainda não está editada, não foi apresentada essa lei complementar ainda. Então, a nossa perspectiva é a seguinte em relação aos professores. A aposentadoria aos 60 anos, né, no regime próprio, com 30 anos de contribuição, seja para homem ou para mulher. No caso dela, então, se ela não se encaixar numa regra de transição que deve vir sendo prevista nesse próximo, né, nos próximos dias, aí, se não houver regra de transição, ela vai realmente postergar a aposentadoria dela para os 60 anos de idade. Aí a gente tem outra pergunta aqui, quem recebe pensão vai poder receber a aposentadoria junto, acumular pensão mais a aposentadoria, no caso a pensão por morte do cônjuge? Ele vai conseguir se aposentar ou só vai conseguir se aposentar por idade? Não, as pensões, né, continuam podendo ser acumuladas com a aposentadoria normal. Só que as novas pensões, vamos dizer assim, os falecimentos ocorridos a partir da reforma, vai haver uma certa limitação. À medida em que você vai acumulando benefícios, quanto mais altos eles forem, maior, vamos dizer assim, maior é o desconto que o governo vai exigir. Então, vamos dizer assim, você não vai receber uma pensão integral, né? Você não vai poder acumular aposentadoria com uma pensão integral se esse valor for grande. Até um salário mínimo tem X de desconto, até 2 salários mínimos do X de desconto, e aí o governo fez uma escala para que não haja uma acumulação como há hoje, a pessoa recebe 100% da sua aposentadoria e depois mais 100% da pensão. O próprio cálculo da pensão vai mudar, ela vai ser 50% do valor do salário de contribuição do falecido, mais 10% por dependente. Então, até no máximo 5 dependentes. Então, já muda bastante e ainda tem um redutor dependendo do tamanho da pensão. É uma proposta bastante, que modifica muito o sistema atual. Em 1995 foi transformada para a pensão de 100% do valor do falecimento, né? E, na verdade, nós estamos voltando para uma situação pré-95, é uma reforma bastante grave, bastante grave. Tá certo, doutor Rafael Luque vai continuar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então, para tirar mais dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada, então, por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora a gente vai voltar a conversar com o doutor Rafael Luque, que está aqui nos esperando e tem muita pergunta chegando por aqui. Eu já vou começar lendo aqui, então, tá, gente? Ao vivo aqui, essa daqui eu não li ainda, não. Mas eu vou ler, é uma pergunta que diz o seguinte: a pessoa que se aposentou por tempo de serviço, depois de 1 ano, o INSS cancelou a aposentadoria por alegar falta de anos de contribuição. A pessoa tem direito a voltar ao trabalho para concluir o tempo, porque ela era concursada, foi exonerada, enfim, como é que fica essa situação? Bom, a situação, na verdade, a pessoa tem todo o direito de voltar, uma vez a aposentadoria, se o INSS constatar qualquer falha na concessão da aposentadoria, ele corta, e aí a pessoa volta a verter contribuições normalmente, quando atingir o tempo mínimo, ela pode se aposentar, né? Se houver a reforma, aí a partir das novas regras, uma coisa importante é que a reforma prevê que as pessoas que estão há 2 anos, a gente chama aqui na nossa região, quem tiver na bica, né? Quem tiver há 2 anos de se aposentar, vai entrar numa regra de transição e vai poder utilizar as regras atuais.
desde que trabalhe 50% a mais do que o tempo que falte. Então vamos imaginar a pessoa que tenha exatamente 2 anos. Ó, daqui a 2 anos eu vou me aposentar pela regra atual. Você vai poder gozar da regra atual, mas você vai ter que trabalhar 1 ano a mais. Então você vai ter que trabalhar 3 para poder usufruir da regra atual, que é mais favorável do que a regra que vai ser construída. Então esse, a princípio, é o plano de transição do governo, seria esse. Vai vir mais questões relacionadas à transição. A idade, vai haver uma transição, no caso do serviço privado, os 65 anos somente vai se completar para os homens em 2031, para as mulheres em 2027, e no serviço público 2033 e 2028, né, homens e mulheres. Então vai subir 6 meses, começa com 56, 61 a partir desse ano, e 6 meses vai subindo ao longo do tempo. Agora tem uma pergunta aqui de uma mulher que ela não quer se identificar, não quer dizer o nome dela, mas ela diz que tem 56 anos, ela contribuiu apenas 6 anos. Ela consegue se aposentar? Ela vai precisar fazer um esforço. É porque o que acontece, o governo vai exigir dela 20 anos de contribuição. Então ela vai precisar contribuir os 20 anos e aí, por óbvio, ela já vai ter atingido a idade, né? Mais 14 anos aí, com 56, ela vai estar com 70 anos. Mas o que eu digo para as pessoas é o seguinte, se eu posso dar uma dica, contribua. Por quê? Porque 14 anos passa rápido. E no meio do caminho, a Previdência não vai mudar as questões relacionadas aos benefícios relacionados a acidentes de trabalho, acidentes pessoais ou doença grave. Então, a pessoa, dentro desse período, se ela estiver contribuindo, ela é segurada, né? Se houver qualquer situação que cause o comprometimento da saúde dela, ela vai poder usufruir regularmente dos benefícios por incapacidade. Tem alguma fonte de informação? A gente está recebendo muitas dúvidas aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler as dúvidas de todo mundo. A gente agradece a participação, mas também pede desculpas, né, doutor? É difícil. Verdade, difícil. As dúvidas são muitas. Tem alguma fonte de informação onde que a pessoa pode ir para um lugar seguro, que ela vai ter certeza ali que aquelas informações estão corretas para tirar essas dúvidas? Olha, assim, sem querer, assim, né, mas falando, dando uma referência, né, a melhor referência hoje, fora do meio jurídico, né, porque a gente fala juridiquês, a gente fala uma outra língua, para as pessoas, o que eu encontrei na minha pesquisa, para me informar, para vir até aqui, foi o site do G1. O site do G1, que é ligado à Globo, tudo tem informações excelentes, excepcionais, porque nós temos um problema, nós temos que fazer um exercício de adivinhação, e o pessoal do G1 conseguiu organizar isso, porque nós temos uma reforma parada de 2017 do Temer. Nós temos essa proposta agora que só é de reforma constitucional, e nós temos 2 leis complementares, a lei complementar que vai regular a aposentadoria do funcionário público e a lei complementar que vai regular a aposentadoria do tempo privado, que ainda não está editada. Então, eu recomendaria, quem tiver dúvidas, né, e não se atreve a encarar um juridiquês, a linguagem do direito, que visitasse o site do G1. Tem reportagens excelentes a partir do dia 20 de fevereiro desse ano. Então tá aí, a gente não foi combinado não, o doutor que está dizendo, mas realmente lá existe toda uma preocupação, existe uma página realmente que as pessoas podem tirar dúvida lá no nosso G1. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, quem é aposentado por tempo de serviço pode se aposentar também por idade? Não, nem hoje, nem com a reforma, tá? As aposentadorias não são, esse tipo de aposentadoria, pode aposentadoria acumular com pensão, mas 2 tipos de aposentadoria não pode somar, a não ser aquelas que a própria Constituição prevê, por exemplo, aqueles profissionais que trabalham meio tempo, né? Professores podem acumular aposentadorias, mais de uma em vários entes, médicos podem continuar acumulando, né? Em algumas situações, juízes e professores, advogados que são professores também, existem previsões constitucionais de acumulação porque não são profissões de tempo integral. Então, vamos ver aqui mais uma pergunta, deixa eu escrever, sou Eliel, minha mãe tem 62 anos, morava no sítio, então aquela outra pergunta, né, veio para a cidade, o que fazer? A questão de como provar aí que houve um trabalho na propriedade rural, como é que vai fazer essa questão, como é que fica essa questão? Olha, o que acontece? O STJ continua insistindo, e a Justiça Federal vai no mesmo sentido, de que haja provas materiais do trabalho rural. Então, que haja algum documento. E documento, gente, é foto. Documento, uma vez, eu já vi num processo se juntar uma foto de jornal de 1958, provando que uma pessoa trabalhava em determinado lugar. Então, precisa do início de prova material. A partir da construção do início da prova material, que é o documento, que pode ser uma foto, um vídeo, o que for,
a gente consegue 3 testemunhas, 3 a 4 testemunhas que comprovem realmente que a pessoa trabalhou no campo, né? Isso daí é essencial hoje e vai continuar sendo também depois da reforma. Doutor, eu estou percebendo aqui que tem muitas perguntas, muitas questões das pessoas. Eu trabalhei tantos anos, tenho tantos anos e contribuí tantos anos, quanto tempo falta? Como que as pessoas devem fazer então? Porque já tivemos cidades aqui da região que o INSS, o movimento aumentou bastante, as pessoas vão até lá. Como que elas podem fazer então para tirar dúvidas assim de cada uma delas? Eu tenho 60 anos, contribuí 5 anos, quanto tempo vai demorar para eu me aposentar? Com quanto eu vou conseguir me aposentar? Como que as pessoas podem para tirar a dúvida individual de cada uma? No ano passado, o INSS disponibilizou um serviço que facilita muito o serviço do advogado, né? Porque o advogado é um auxiliar da Justiça e é um auxiliar do próprio INSS nessas situações. A legislação previdenciária é muito complexa, as pessoas têm uma dificuldade de entender, o INSS hoje talvez seja o maior litigante na Justiça do país e não é à toa, porque justamente a legislação é confusa. O INSS tem um serviço chamado Meu INSS. As pessoas ainda não conhecem e com o seu CPF e com algumas informações da carteira de trabalho, aonde trabalhou, quanto recolheu, que ano que começou a trabalhar, porque eles fazem umas 5 perguntinhas ali com o CPF. E respondendo essas 5 perguntinhas, você tem acesso a todos os bancos de dados que estão lá no INSS. Então, o advogado, tendo acesso a esse banco de dados das suas informações, vai poder te orientar melhor. Se preferir, a pessoa também pode ir direto ao INSS, buscar informações, mas o INSS tem um inconveniente da fila. Às vezes um advogado, o pessoal da advocacia consegue atender de forma mais rápida. Mas esse serviço hoje facilitou muito o acesso às informações. Então tá certo. Doutor, muito obrigada pelas explicações. Com certeza as pessoas puderam sanar várias dúvidas. Muito obrigada pela sua participação e presença aqui no Meio Dia Paraná. Eu que agradeço, Anelise, a oportunidade de estar tirando as dúvidas aqui com você. Então tá certo.